funciona isso? Elas, por meio da estimulação proprioceptiva, olha só como é que funciona isso. Aqui são todas as nossas fibras nervosas, tem diversos tipos e tamanhos de fibras, e não veio o caso, mas onde essas fibras vão chegar vai ser o mesmo lugar. Tá? Então, o estímulo de pressão, aqui ó, touch ou pressure, isso aqui vai manter o cérebro mais atento daquela região do corpo, e isso vai manter um cuidado maior, de acordo para te não fazer determinados movimentos e ativar o músculo antagonista aí de uma maneira melhor para te prevenir um estresse naquele local. E, além disso, tem também a questão da... Esse aqui é muito usado para tendinite infrapatelar, até não é uma coisa tão comum, mas como eu peguei do outro curso, eu vou dar uma comentada. Isso foi uma condição que acometeu o Nadal aí, ao longo da carreira inteira dele. E isso causa muita dor, porque primeiro há uma inflamação e depois uma alteração estrutural. Eu já vou explicar tudo isso aí para vocês. É diferenciar também a questão de uma tendinite aguda e uma coisa crônica. E por que é importante vocês saberem isso? Porque isso tem a ver muito com o tratamento. Mas a importância disso aqui, também, na parte da dor, é porque uma pressão ali, essa pressão, quando vai chegar na medula, o estímulo da pressão, ele também vai ser confundido com o estímulo da dor, que está chegando por outra via, olha só. Outro tipo de fibra vai trazer a fibra de dor, e outra vai trazer a fibra de toque, de pressão. E aí lá na medula, a medula às vezes vai se confundindo o que interpretar, e aí ela vai interpretar melhor, vai interpretar menos dor, porque está vindo uma outra coisa que está confundindo ela. E isso é curioso, isso é mais fisiologia, mas quando a gente tem um impacto, sofre um trauma, a gente passa a mão, esfrega, isso tudo é para diminuir a sensação subjetiva da dor. Curioso. E tem uma outra função também, que eu vou explicar mais à frente, que tem a ver com a anatomia diretamente, que é aumentar a área de inserção, mas eu já vou explicar melhor. Falando basicamente, brevemente, dessa lesão do Nadal, olha só, isso aqui em 2009, como ele está novinho aqui, tinha 23 anos, e é uma reportagem que saiu, um ídolo, né, na grama, ele estaria em risco a carreira dele por causa dessa lesão aqui. E aí ele foi... inclusive o Cristiano Ronaldo teve essa lesão também, na Copa de 2014, e ele diminuiu drasticamente o número de faltas dele, o número de dribles, por causa dessa lesão. Eu já vou explicar melhor por quê. E olha aqui, era uma tendinite inicialmente, mas isso evoluiu para a tendinose. Ele sempre joga com isso. Se vocês atentarem, o Nadal tem esses braces aí. Ó, isso aqui são relatos da lesão em 2019. O que acontece ali? Isso aqui é uma condição conhecida como joelho do saltador, que ocorre uma inflamação primeiro, por estresse do mecanismo extensor. Eu já vou explicar, baseado na anatomia, como é que a patela sofre tanto, e como é que ela auxilia e também sofre tanto, e esse tendão, consequentemente. Mas essa foi uma tendinite, uma situação aguda que evoluiu para uma situação crônica. E isso aqui é uma reportagem de 2014 do Cristiano Ronaldo, antes da Copa, né? Estava ameaçando a participação dele aqui no Brasil. E aqui já foi relatado que, na verdade, era uma tendinose. Eu vou explicar essa transição para vocês, que uma é inflamatória e a outra já não é mais. E aí isso tem a ver, inclusive, com os medicamentos que são recomendados para serem utilizados. Olha só, isso aqui é a temporada dele antes da lesão, em 2013, 2014. Olha os números de gols de falta aqui, como diminuíram. Os números de gols com dribles também diminuíram, porque, enfim, por causa da lesão que ele teve menos mobilidade e provavelmente dor para realizar esses movimentos. E os números de gols com a perna esquerda e direita também alteraram aqui, provavelmente por causa da lesão. Então, esse tendão patelar, acredito que seja meio batido isso, ele realiza toda a nossa força para estender o nosso joelho, né?
vai ser por meio desse tendão transmitida para a tíbia. Então, o quadríceps vai fazer a contração, e isso vai ser transmitido por esse pequeno tendãozinho aqui até a tuberosidade anterior da tíbia. E a patela tem uma função muito importante, porque ela aumenta a força resultante, o braço de alavanca, e foi um desenho que eu fiz até no Paint, para tentar explicar melhor, baseado na física aqui. Olhe sem a patela, o vetor resultante, olhe com aqui a diferença dela. E também por causa disso, isso acaba sobrecarregando mais esse tendão aqui e é causando uma lesão aí, se ele for muito utilizado. Eu acho que está acabando o tempo aqui, pessoal. O que o pessoal diz aqui? 9 minutos. Posso continuar aqui ou depois a gente reinicia de novo? Como é que isso tem feito pelo Zoom? Bom, vamos indo aqui. Depois, se estourar, a gente volta. Então, um resumo disso que eu já tinha falado. Como é que acontece a alteração anatômica para a alteração inflamatória para alteração anatômica? Quando a gente tem algo agudo, um estresse, é aquela resposta toda inflamatória, né? E só que se isso aqui se prolonga, acontece que a gente não tem mais uma... Beleza. Nas últimas vezes a gente teve uma tolerância, então, ok. Quando essa condição aqui, voltando para a inflamação, ela passa a ser uma alteração estrutural. E aí já não é mais uma inflamação. Isso acontece com as fibras de colágeno. Elas passam a ter uma orientação errada aqui. Inclusive, ocorrem processos de neovascularização e tudo isso. Isso é muito ruim. Inclusive, é dito que essas tendinopatias crônicas em atletas, elas são incuráveis, porque o atleta nunca dá o descanso. É um ciclo contínuo de piora. Isso é muito ruim. É provável que o Cristiano Ronaldo até hoje tenha essa lesão e lute com isso, assim como aconteceu com o Nadal. Isso é muito importante para que vocês entendam as lesões esportivas e a anatomia delas, porque geralmente o que lesiona é o tendão, porque o tendão, ele é menos vascularizado, tá? Então, se vocês suspeitarem de uma lesão de overuse, um atleta que está fazendo esforço demais, se lesionou, uma dor, suspeitem já de tendão, porque o tendão, ele regenera menos, porque ele tem menos vasos. E essa tentativa aqui, como a gente vê histologicamente, de reestabelecer a vascularização é falha, tá? De criar vasos. Isso acaba, inclusive, piorando a, a distribuição paralela das fibras colágenas, e isso gera mais fraqueza e predisposição a lesões. E aí, por que é importante vocês saberem disso? Além de entender o processo todo, para não deixar cronificar, certo? É importante que haja o descanso, se possível, né? No mundo do esporte profissional, muitas vezes não há como descansar, porque há jogos, há muito dinheiro envolvido, mas o ideal é prevenir esse tipo de tendinopatia crônica e tratar o caso agudo, porque o tendão ele se regenera mais devagar. E uma coisa curiosa aqui, para vocês também ficarem atentos ao assunto, tentando ligar aí com outras áreas, é a respeito do uso de anti-inflamatórios não esteroidais, que muitas vezes é feito de maneira equivocada. Isso aqui é uma indicação que eu deixo aí para quem tiver curiosidade de printar desse livro aqui, que é muito bom, que é tipo a Bíblia da medicina esportiva. Quem me disse foi um preceptor aqui de Caxias do Sul, que tem um serviço de medicina esportiva que eu acompanhava. E olha só, aqui apresento as diversas condições que vocês deveriam talvez usar e o argumento aqui, a avaliação correta. E, enfim, não vou entrar aqui em detalhes, mas olha só, os benefícios claros aqui entram em situações mais anatômicas mesmo, e menos anatômicas, perdão, e mais inflamatórias, que é onde esse fármaco vai agir. Tipo a bursite de ombro, que eu vou comentar mais à frente, vou explicar
esse processo anatômico para que vocês entendam aí por que às vezes dói o ombro muito comumente na academia ou esportes de arremesso, vocês vão entender isso e entender todo o processo aí, como é que funciona aquela região. Isso aqui, ó, é uma tenossinovite. Alguns tendões longos, eles têm bainhas sinoviais. Por quê? Porque esses tendões eles vão ter muito atrito no seu trajeto, né? Tendão longo. Das mãos tem muito disso. E aí pode ocorrer uma inflamação ali por atrito excessivo, muita utilização, ou inclusive um trauma ali. Mas mais comum é por muito atrito mesmo. E fiquem atentos também com essas bainhas sinoviais. Tu nem tá na aula, mas em relação a infecções dos dedos. Por quê? Porque há alguns dedos que têm comunicações entre essas bainhas sinoviais. E se você tiver uma inflamação, uma infecção na ponta de determinado dedo, geralmente o quinto dedo, dedo mínimo, e o polegar tem essa comunicação dessas bainhas sinoviais, e essa inflamação ela pode se disseminar pela bainha. Aqui é um exemplo dorsal, né, mas geralmente dos flexores acontece. Isso pode vir até o espaço médio palmar aqui, vir até para o antebraço, e pode ser algo muito grave. Uma infecção, às vezes um espinho na pontinha de um dedo, se for geralmente o quinto ou o primeiro dedo, pode causar esse problema. Então fiquem atentos. Além disso, bursite trochanteriana. O que são bursas? É importante deixar isso claro aqui também. Uma bursa é um amortecedor que a gente tem em áreas que vão atritar muito. É o mesmo princípio da bainha sinovial, né? Um tendão muito longo que atrita ali, o corpo estrategicamente coloca uma camada de gel com líquido sinovial para resolver isso. E a bursite, tipo aqui, ó, a gente tem o nosso trocânter maior, uma área óssea em contato com o meio externo, olha só. Não tem muita gordura aqui, músculo sobrejacente, apenas uma fásciazinha, inclusive pode inflamar, causando a síndrome do trato iliotibial, que é um espessamento da fáscia lata. Tá? Todos os músculos têm fáscias, e na perna a gente tem a fáscia lata, e uma parte espessada da fáscia lata lateralmente é o trato iliotibial. Esse trato vem desde aqui até a região lateral do joelho, e ele pode inflamar com atrito. Geralmente ele causa dor na parte lateral do joelho e às vezes aqui. Mas enfim, e aí o corpo bota essas bursas para amortecer esses impactos, esses atritos. Isso é uma bursite, isso tem indicação para se tratar com anti-inflamatório, mas é muito importante avaliar a anatomia daquele paciente para ver se a causa daquilo foi uma outra alteração anatômica, tipo assim, um encurtamento, alguma coisa assim. É importante conhecer o corpo todo do paciente para avaliar o que está causando aquilo. A bursite, ela não vai aparecer do nada, né? A não ser que tu tenha, geralmente, uma história de um excesso de atividade recente. Tipo assim, mudei o treino, fiz um treino diferente, sei lá, mudei a posição de qual eu estava me exercitando, atividade física. Então, uma indicação aqui está o trato iliotibial. Esse espessamento, geralmente ele causa dor aqui, ó, lateralmente do joelho mesmo. E aqui não tem uma bursa tão boa como no trocante maior ali. Vamos indo. E uma coisa bem, não é tão comum aqui, é o neuroma de Morton também. É uma intersecção entre o nervo plantar medial e lateral que pode causar um tumorzinho ali no nosso pé e pode causar dor. Isso aí tem indicação para tratar com AINE, segundo o livro, anti-inflamatório, não esteroidal. Mas vamos lá. Aqui é basicamente quando que vocês devem utilizar, mas não é o assunto da aula. Se tiver interesse, tem uma pintada. Isso é bem importante. Agora, voltando aqui às condições envolvendo o mecanismo extensor